Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa que é a nossa segunda aula da disciplina de Banco de Dados 2, onde abordaremos o tema Projeto Conceitual de Banco de Dados, para, desta maneira, complementar o conteúdo que tem na disciplina. Mas, antes de nós começarmos a aula propriamente dita, faremos uma pequena revisão com o professor Krishna sobre a aula número 1. Então, professor Krishna, é com você, por favor. Boa noite a todos. Aqui é o professor Krishna. Na aula passada, vamos fazer uma pequena revisão agora. Na aula passada, nós começamos abordando os níveis de abstração, né, que a gente precisa ter para um projeto de banco de dados, né? Um projeto de banco de dados é uma atividade complexa em que a gente parte do mundo real, ou seja, você quer modelar um pedacinho do mundo real, com o objetivo de conseguir criar estruturas físicas dentro de algum SGBD, de algum sistema gerenciador de banco de dados. E nesse processo, né, entre o mundo real, o pedaço do mundo real que você quer modelar e a sua estrutura física final no SGBD, existem diferentes níveis de abstração, né? Então, a gente passa primeiro por um processo descritivo, em que você vai fazer uma entrevista com os interessados no projeto, né, e descrever realmente o que você quer modelar no banco, e a partir disso a gente passa para uma etapa de modelagem conceitual, né, em seguida uma modelagem lógica e finalmente a modelagem física, né? E nessas etapas de modelagem conceitual e modelagem lógica, a gente utiliza o modelo entidade-relacionamento. Enfim, a gente pode utilizar padrões de modelagem, né? E um deles que a gente já vai estudar é o modelo de entidade-relacionamento, né? Então, esses são os níveis de abstração. Fora isso, nós vimos também na aula passada em relação à importância do SQL. O SQL ele é uma linguagem de quarta geração, é uma linguagem declarativa de alto nível, né? Ou seja, ela é declarativa, você diz o que você quer fazer e não como você quer que seja feito, né? E o sistema, o SGBD, vai e realmente executa o que você pediu. Ela é uma linguagem de alto nível e ela é uma linguagem padrão universal. O que isso significa? Que todos os SGBDs trabalham utilizando a mesma linguagem, o que é muito bom e facilita a portabilidade quando você quer mudar de um banco de dados, de um sistema gerenciador para outro. Outro fator bastante importante desse padrão do SQL é o fato de facilitar a sua comunicação com outros projetistas de bancos de dados, né? Porque todo mundo falando a mesma linguagem facilita bastante a comunicação, né, entre os profissionais da área, né? E todo mundo fala a mesma linguagem SQL. Em seguida, nós vimos sobre ferramentas de trabalho com banco de dados. Então, o professor Eugênio citou algumas ferramentas de SGBD, como, por exemplo, o PostgreSQL, que é uma ferramenta open source, citou o SQL Server da Microsoft, o DB2 da IBM, o Oracle da Oracle, né? São todas ferramentas, assim, bancos de dados já bastante maduros no mercado, né? Bastante evoluídos e que atendem plenamente a projetos de grande porte, de pequeno a projetos de grande porte. Foram vistas também algumas ferramentas de modelagem, né? Então, foi citado o DB Designer, que é uma ferramenta para que você possa fazer o seu projeto lógico do banco de dados, e o ERWIN, né? O ERWIN é uma ferramenta paga e o DB Designer é uma ferramenta free, é uma ferramenta de graça que, inclusive, está disponível para vocês. Em seguida, a gente falou sobre a arquitetura de um SGBD e a gente viu que o SGBD ele tem um mecanismo de processamento e otimização de consultas. Então, quando você faz um SQL, o SGBD, ele vai internamente, ele determina os melhores caminhos
né, a melhor forma de processar aquelas relações, os inner joins, tal, do seu SQL. Né? Ele determina a melhor maneira dentro do modelo relacional de processar isso. Existe todo um algoritmo de otimização das consultas. Os bancos de dados possuem também um processo de gerenciamento de memória, gerenciamento de concorrência, ou seja, diversos usuários podem estar consultando, inserindo, atualizando, excluindo dados simultaneamente, além de outras ferramentas acessórias como backup, restore, replicação e etc. E, finalmente, nós vimos sobre drivers, porque o que significam os drivers? Eles são muito importantes, porque como que a sua aplicação, né, o seu programa desenvolvido em Java, ou em Delphi, ou em C#, na linguagem que for, como que ele pode se comunicar com o banco de dados? Ele se comunica através de um driver. O driver mais comum que a gente encontra no mercado é o driver ODBC, Open Database Connectivity. Né? E o driver ODBC ele é composto por um gerenciador ODBC e a seguir tem drivers específicos para cada SGBD. Então eu tenho o gerenciador ODBC no primeiro nível e eu tenho um driver ODBC para SQL Server, um driver ODBC para MySQL, um driver ODBC para Oracle e basta na minha aplicação eu simplesmente referenciar o driver ODBC e passar o string de conexão para que banco que eu quero utilizar, tornando todo o processo muito transparente para o aplicativo. E essa foi a aula passada. Vamos agora começar a aula de hoje. Vamos lá, professor Eugênio. Bom, senhores, então nós vamos dar uma abordagem prática para tratar o problema de projeto conceitual de banco de dados, ok? Vamos ao quadro comigo para ver o objetivo específico dessa aula. Está aqui, objetivo. Hoje nós vamos conhecer e aplicar os conceitos relacionados ao modelo entidade relacionamento, que é conhecido na literatura como MER, elaborando um projeto conceitual de um banco de dados, de um ambiente de interesse. Fazer isso utilizando a notação do diagrama de entidade de relacionamento, que nós chamamos de DER. Eu quero ressaltar para vocês essa palavra aqui, elaborando. Ou seja, nós vamos fazer mesmo um projeto na aula de hoje, tá? Um projeto conceitual. Então, olha, vamos trabalhar no projeto conceitual. Exatamente aquele projeto que na aula passada eu teci várias considerações sobre ele. Agora nós vamos ver como trabalhar, como fazer isso. Então, olhem bem, no projeto conceitual, elabora-se o modelo conceitual, ok? Ou seja, o que é o modelo conceitual? A representação dos elementos do mundo real, que são as entidades e os atributos, né? E também os relacionamentos que existem entre eles, entre as entidades, ok? Agora aqui embaixo uma pequena observação sobre isso. Quer dizer, trata-se de um modelo de alto nível que facilita a compreensão do ambiente real do usuário para que a gente vai resolver o problema. E não é vinculado, é importante também isso, a nenhum modelo tecnológico de banco de dados, ok? Então a gente diz o seguinte, ó, a gente faz o modelo conceitual de tal forma que o usuário possa expressar a sua concordância com o modelo em função da representatividade que ele tem do problema que você se propõe a resolver. Esse é o objetivo do modelo conceitual, ok? Agora eu vou dar uma abordagem eminentemente prática. Eu vou mostrar a vocês do 0 ao 100% como fazer um projeto conceitual. É claro que na apostila não tem exatamente desse jeito, mas a informação que eu dou aqui complementa o conteúdo da disciplina. Não dispensa que vocês leiam o conteúdo, é claro. Vamos continuar então. Aqui, olha, a referência que eu vou usar para trabalhar nesse roteiro é a referência que está aqui destacada.
tá? Prata, JF, ok? Chama-se um roteiro para facilitar o ensino e o aprendizado na elaboração de projetos conceituais, que é o nosso objetivo, obviamente, projetos conceituais de banco de dados, ok? Nós vamos usar isso aqui como referência, que fique claro para todo mundo. Quem quiser olhar essa referência, pega na internet e pode ver com mais detalhes, ok? Muito bem. Então, vejam só. Eu vou aqui à frente para destacar um fato importantíssimo. Na aula passada, eu mostrei um desenho que tinha 4 partes. A primeira nós chamávamos de modelo descritivo, que é a primeira etapa na elaboração de um projeto. O que é o modelo descritivo? Como o próprio nome sugere, é alguma coisa escrita. Você vai escrever com palavras, no português claro, o que se pretende fazer, qual o problema que se pretende resolver, perdoe-me. Então, isso é que é o nosso ponto de partida. É uma parte onde o analista vai ao cliente ou ao usuário e levanta quais são as necessidades, e expressa isso num papel, por escrito, para ter a concordância do mesmo. Ok? Essa é a parte fundamental. Não esqueçam jamais disso, porque sem isso o resto vai por água abaixo. Vamos continuar então. Bom, então olha, para fazer o projeto, nós vamos ter 10 etapas. Tá? Isso aqui é um roteiro que vocês podem seguir, e eu vou seguir também para mostrar depois na prática o que eu estou mostrando agora na teoria. Então, a primeira coisa que se faz é identificar todos os substantivos que designem objetos. Aqui eu tenho que ir à frente para explicar que isso é básico. Designar, aonde que eu vou marcar esses substantivos? Naquele papel que está escrito o problema que eu quero resolver. Eu vou procurando as palavras, as que são substantivas, eu vou marcando, vou assinalando. Tá? Esse é o ponto básico. Eu pego um papel que tem tudo escrito e vou assinalando o que é substantivo. Quem não está lembrado do português do que é substantivo vai ter uma grande chance de lembrar comigo daqui a pouquinho. Okay? Vamos seguir para a segunda etapa agora. A segunda etapa é o seguinte. Primeiro, falta dizer na primeira etapa que esses substantivos que vocês identificarem aqui, tá? Eles são candidatos a quê? A entidades. Ou seja, a primeira fase é para identificar entidades. E para que eu possa ter uma pista de quais entidades eu devo ter, eu marco em quê? Nisso que eu vou começar a mostrar agora. Primeiro, eu vou descartar os substantivos que, como entidade, quer dizer, se transformado em entidade, teria apenas uma ocorrência, ou seja, aparecia apenas uma vez. Ok? Outro descarte que eu vou fazer nesse conjunto de entidades aqui. Eu vou descartar substantivos que servem apenas para entendimento do problema. Ou seja, na descrição alguém diz assim, o funcionário pode ter ou não ter tal coisa, só para esclarecer. Então, esse substantivo aqui eu vou descartar também. Além disso, vou também descartar objetos que são referência a uma futura aplicação. Isso aqui significa o seguinte, alguém escreveu no papel, tipo assim, o sistema deve calcular uma média não sei de quê. Tá? Então, essa média, quem vai fazer é uma aplicação. Então, todo mundo lembra que o banco de dados está desvinculado da aplicação. Então, os substantivos que se enquadrem nesse fato, você descarta também, porque ele não vai ser transformado em entidade. Ok? Vamos ver a continuação. Então, aqui a gente vai descartar também substantivos que, se transformados em entidade, teriam apenas um atributo, ou seja, teria apenas uma coluna. Se eu transformasse esse substantivo numa entidade, essa entidade teria só uma coluna. Então, se alguma entidade tiver só uma coluna, você pode descartar, ok? Muito bem. A sexta parte desse roteiro nada mais é do que listar todos os substantivos que se tornarão entidades, ou que provavelmente serão entidades. Então, a partir daqui, eu já tenho
as entidades, né, que comporão o meu banco de dados. Já tenho as entidades aqui. Muito bem. Tendo a entidade, eu vou ter que fazer o seguinte agora. Eu vou identificar os relacionamentos, porque vocês lembram que o modelo tem entidades que se relacionam. Então eu vou agora, uma vez identificadas as entidades, eu vou identificar os relacionamentos físicos e definir seus tipos. Os tipos de relacionamento, é isso que eu vou fazer aqui, ok? Pode ser um relacionamento, por exemplo, de uma entidade com outra entidade. Esse tipo de relacionamento a gente chama de relacionamento binário, porque é entre duas coisas. Pode ser um relacionamento entre três entidades, aí seria ternário, e assim por diante. Isso aí se chama tipos de relacionamento. Tá? Então eu vou fazer, na 7ª etapa do roteiro, vou fazer isso, vou identificar esses relacionamentos. Tá? Na 8ª etapa, eu vou estabelecer o grau de relacionamento entre as entidades. O grau de relacionamento, essa palavra eu vou destacar, nada mais é do que, tendo essa entidade como A, digamos, e essa aqui como B, tá? Quantas instâncias de B em função de A ou vice-versa? Isso é que se chama grau, quer dizer, 1A para NB. Nós vamos explicar isso com mais detalhe na aula de hoje ainda, ok? Muito bem. Depois vai estabelecer a razão. A razão é que a cardinalidade é que é essa relação de entidades em relação a outra, quer dizer, de uma entidade em relação a outra, ok? E, feito isso aqui, essas 3 etapas, com essas 3 etapas, a gente chega nos relacionamentos. E uma palavra-chave para saber relacionamento é o seguinte: você vai lendo o documento descritivo e tudo que for verbo, tá? É uma grande pista de que aquilo ali relaciona, aquele verbo é que liga duas entidades, duas ou mais entidades, tá? Então, vocês grifam também o verbo para ter uma grande pista muito forte dos relacionamentos. E, finalmente, ou seja, nesse modelo, a última coisa que se faz, que é o 10, já que eu falei para vocês que eram 10 tópicos no roteiro, a gente vai identificar os atributos de cada entidade. Ou seja, quais são as colunas que compõem cada uma dessa entidade, né? A última etapa, nesse método que nós estamos trabalhando aqui, para fazer o projeto conceitual, a última etapa é onde nós identificamos os atributos de cada uma dessas entidades, ok? Então, esse é um roteiro prático e que agora, exatamente agora, eu vou fazer uma aplicação, vou começar a fazer uma aplicação baseada nele, ok? Muito bem. Então, eu vou aqui à frente para vocês para dizer o seguinte, olha, vocês têm um roteiro. Esse roteiro está disponível para vocês nos PowerPoints que nós enviamos já para vocês. Vocês acham no ambiente de trabalho de vocês, já está lá isso. Ok? Então tem tudo passo a passo. E agora eu vou explicar com muito cuidado para vocês. Então como é que parte? Qual é o zero? O zero é um problema escrito que você deve resolver. Você tem um problema, tá? Então eu vou partir dessa descrição do problema para fazer o meu modelo conceitual. Vocês lembram, só para refrescar a memória, que é assim, a etapa. Primeiro, faz o modelo descritivo, que é isso que eu vou mostrar agora. Depois do modelo construtivo vem o modelo conceitual, que é o objetivo dessa aula. Depois do conceitual a gente passa para o lógico e finalmente passa para o físico. Mostrei tudo isso na aula passada, mas agora nós vamos ver passo a passo, ok? Então qual é o problema que nós vamos resolver? Vou mostrar no quadro. Vocês me perdoem que eu vou ter que ler o problema, obviamente, que eu não vou decorar o problema, né? Eu vou ler o problema para que vocês saibam o que é que nos enfrenta, ok? Depois que eu ler o problema, vocês vão saber o que é que nós temos para resolver. Nessa hora, eu vou passar a palavra para o professor Krishna, e após a palavra dele, aí nós vamos resolver o problema mesmo. Então fica claro, agora eu vou mostrar qual é o problema, e em seguida eu vou resolver o problema. Tá claro? Vamos ao quadro. Projeto conceitual, prática. O que é que nós vamos resolver? Vamos resolver o seguinte problema. Uma escola deseja tornar disponível em uma intranet
as notas dos alunos por matéria e por bimestre, sendo que um semestre terá sempre 2 notas bimestrais, tá? E a média final do semestre será calculada pelo sistema. Isso aqui está escrito num papel como parte do problema que nós temos a resolver. E como eu falei, são 4 transparências para mostrar o problema como um todo. Vai a segunda agora. Continuando. Na página, o aluno poderá visualizar o código e a descrição da matéria, o bimestre, a nota e, no final do semestre, a respectiva média final. Poderá também consultar quais as matérias cursa e os respectivos professores dessas matérias. O professor terá acesso às matérias que leciona em cada curso para lançar as notas de cada aluno. Vocês estão vendo que isso aqui é parte ainda da definição do problema. E para completar, eu vou mostrar mais essa transparência que diz, a escola poderá extrair relatórios ou pesquisas sobre as matérias que o aluno cursa e ainda quais professores lecionam uma determinada matéria, para que não haja confusão entre matérias com o mesmo nome. Todas as matérias possuirão um código próprio que as distinguirão por curso e por turma, ok? E para finalizar a definição do problema, eu tenho ainda o seguinte tópico. Assim, terminam aqui, pessoal. Assim, matemática 1, por exemplo, da turma A, do curso de Ciência da Computação, terá um código de matéria diferente de matemática 1 da turma B do mesmo curso, ok? Será diferente também de matemática 1 de qualquer outro curso, para caracterizar bem que cada matéria tem um código próprio. Dessa forma, cada código de matéria terá somente um professor responsável por essa matéria. Então, senhores, vejam bem, isso aí é um modelo descritivo. Alguém foi no usuário e, dialogando, entrevistando, conversando, captou isso aí, escreveu num papel, tá certo? E submeteu à aprovação do usuário. Não esqueçam jamais de ter uma aprovação por escrito do seu cliente. Ele aprovou isso, tá? Está escrito isso. Muito bem. Então, visto isso, vocês todos sabem qual o problema que nós vamos enfrentar. O que é que nós temos que resolver? Nós temos que fazer um modelo conceitual de um banco de dados para resolver esse problema que eu descrevi para vocês, ok? Então, estando vocês todos conscientes de qual é a nossa missão nessa aula, eu passo agora a palavra ao professor Krishna e, após os comentários dele, nós voltaremos para resolver esse problema. Combinado assim? Vamos lá, professor Krishna. Bom, é o seguinte, professor Eugênio, para resolver esse seu problema, a gente precisa formalizar alguns conceitos aqui antes, né? A gente precisa formalizar os conceitos de entidade, de atributo, de relacionamento e de cardinalidade, porque é em cima desses conceitos que você vai conseguir montar o seu diagrama de entidade e relacionamento, né? Então, vamos lá. Uma entidade, ela representa um objeto do mundo real que você está querendo representar naquele teu sistema, né? Por exemplo, vamos ver, suponhamos um projeto de um sistema farmacêutico, tá? Nós teríamos, por exemplo, uma entidade medicamento, né? Medicamentos são produtos que são vendidos em farmácias. Nós podemos ter, por exemplo, também uma entidade fabricante, né? O fabricante que fabrica aqueles determinados medicamentos que estão na farmácia. Nós podemos também ter uma entidade
distribuidor, né, que seria a empresa da qual a farmácia compra, né, aqueles medicamentos. Então, teríamos nesse subsistema 3 entidades, né? Medicamento, fabricante e distribuidor, né? E o que seriam os atributos, né? Os atributos, eles são informações que pertencem às entidades, né? Eles estão nas entidades. Por exemplo, o medicamento tem um nome, o medicamento tem um código de barra, o medicamento, no caso, estando em uma farmácia, ele tem, por exemplo, a quantidade que ele tem em estoque. O fabricante ele é uma empresa, então ele tem um CNPJ, ele tem um nome, ele tem uma razão social, ele tem um endereço. Tudo isso que eu estou falando são atributos. O CNPJ, o nome, a razão social, o endereço seriam atributos da sua entidade fabricante. A mesma coisa aconteceria para a entidade distribuidor, né? O distribuidor do medicamento também é uma empresa. Então, ele também pode ter um CNPJ, um nome, uma pessoa de contato, um telefone de contato, enfim, isso tudo são atributos do seu distribuidor, atributos que pertencem à sua entidade distribuidor. Um conceito bastante importante dos atributos é o atributo-chave. Tá? Você normalmente tem um atributo-chave que identifica univocamente, né, um atributo daquela entidade. Né? Então, por exemplo, o fabricante, o CNPJ, é um atributo que é candidato a ser chave, porque nunca a gente tem 2 empresas diferentes com o mesmo CNPJ. Então, o CNPJ pode ser um candidato a ser chave do fabricante. O código de barras, por exemplo, no caso de produto, também é candidato a ser um atributo-chave, porque a gente também não tem códigos de barra repetidos. Né? E os relacionamentos? Relacionamentos são como essas entidades se relacionam, né? Ou seja, é a associação entre as entidades. Então, a gente pode ter o seguinte, medicamentos são fabricados pelo fabricante. Então, a gente vai ter esse relacionamento fabricados. Medicamentos são comprados em um distribuidor. Então, a gente vai ter esse relacionamento de compra. Ou seja, o relacionamento representa a ligação entre as entidades no teu modelo relacional. E quanto à cardinalidade, o que seria a cardinalidade? A cardinalidade ela é referente a instâncias. Quantas instâncias de uma entidade existem no relacionamento com a outra entidade? Vamos ilustrar isso com um exemplo. Neste mesmo exemplo aqui da farmácia, a gente tem o seguinte: um fabricante fabrica muitos medicamentos. No entanto, um medicamento só é fabricado por um único fabricante. Tá? Então, isso representa uma relação de um fabricante para N, para muitos medicamentos. No entanto, em relação à distribuição, como que isso se processa? Um distribuidor pode comercializar, pode vender muitos medicamentos. E um medicamento pode ser comercializado, pode ser vendido também por diferentes distribuidores. Ou seja, isso representa uma relação de N para N. N distribuidores para N medicamentos. Bom, visto esses conceitos, nós vamos retornar ao professor Eugênio com o prosseguimento do modelo entidade-relacionamento. Vamos lá, professor Eugênio. Ok, pessoal. Então, vistas as considerações do professor Krishnan, nós vamos agora passar a resolver aquele problema na prática, tá? Eu vou voltar algumas transparências para, à luz do que está descrito lá, eu já ia assinalando os substantivos, ok? Vocês lembram que a primeira daquelas 10 etapas do roteiro que eu passei para vocês significa, vamos assinalar o que é substantivo naquela descrição. Então vamos comigo ao quadro, eu vou voltar para a definição do problema, né? Vocês vão ver que eu vou voltar 4 transparências e nós vamos marcar
eu junto com vocês. Vamos lá, por favor. Bom, começava aqui, né? Uma escola, aí você marca escola, porque escola é substantivo. Deseja tornar disponível em uma intranet, é um substantivo que deve ser assinalada de acordo com a etapa 1 do nosso roteiro. As notas, também é um substantivo, assinala. Dos alunos, também é um substantivo, assinala. Por matéria, também é um substantivo. Tá? Bimestre, também é substantivo. Sendo que um semestre, vocês veem quantos substantivos tem aqui, né? Terá sempre 2 notas. Nota apareceu lá e apareceu aqui, então você não precisa marcar novamente. Ou seja, os substantivos que se repetem não precisam ser assinalados, ok? Bimestre, a mesma coisa. Média final, também tem que marcar, porque isso aqui é um substantivo. Semestre já marcou, não precisa marcar. E sistema, também é um substantivo. Então, só nessa primeira parte do problema, você já tem como candidatas a entidades essas palavras que eu assinalei. Continuando, na página, também é um substantivo, você marcaria. O aluno, também é um substantivo. Poderá visualizar o código e a descrição da matéria. Isso aqui, ó, código da matéria, descrição da matéria, também são substantivos. Bimestre já marcou, a nota já marcou, semestre já marcou, média final já marcamos, ok? E assim por diante. Eu não vou marcar todos para deixar isso como exercício para vocês, tá? Ok? Vamos lá. Então aqui marcaria também, né? E aqui nessa outra também marcaria. Muito bem. Feito isso, agora vem para essa etapa. Atenção, muita atenção. Vocês criam uma tabela, como eu criei aqui, exatamente para vocês entenderem melhor, que tem aqui, ó, entidades, aqui eu botei um ok, e aqui eu botei um motivo. Então eu simplesmente elenquei ou relacionei as entidades que eu achei assinalando. Então, lembra vocês que eu achei aluno? Eu botei aluno aqui. Lembra que eu achei bimestre? Botei bimestre aqui. Lembra que eu achei ciência da computação? Botei aqui. E assim, código da matéria, vocês lembram, eu li com vocês. Curso, vocês não lembram porque eu não li isso, mas vocês devem ter lido. Descrição da matéria, eu li junto com vocês. Escola também. Então, atenção, hein? Eu estou marcando aqui, na coluna entidade, as candidatas a entidades. São várias. Vocês viram que eu marquei bastante na transparência. Então, continuando, né? Intranet, vocês todos lembram que eu marquei intranet. Matemática, vocês lembram. Matéria, média. Vejam quantas tem. Nota, também assinalei. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, eu tirei do modelo descritivo, ou seja, da descrição do problema. E tem mais, tá? Vocês notam, quem é bom observador, que eu coloquei isso em ordem crescente, ok? Então, professor, em ordem crescente pelo nome da entidade, né? Então, as entidades com P, R, etc., vão para o final. Professor, vocês viram que tinha lá. Relatório, vocês viram. Semestre, vocês viram. E sistema, vocês viram também, como também viram turma, não é? Então, senhores, essas coisas todas que tem aqui nessa coluna entidade, é simples de ver. Vocês veem como é simples. Eu não tive que adivinhar nada, eu simplesmente assinalei o que estava lá, como vocês viram, né? Bom, então a primeira etapa de identificar quem são as prováveis entidades está feita. Pode sair para o abraço, está feita. Agora vamos partir para o descarte. Vamos ver quais dessas realmente são e quais não são. Como fazer isso? Assim, ó. A gente olha, aluno, tem alguma daquelas informações que eu citei que são utilizadas para descartar? Não. Então deixa ela bonitinha no lugar dela. Bimestre, tem alguma? Tem. Qual é? Só um atributo. Ou seja, bimestre tem apenas uma coluna, que é o próprio bimestre. Então, devido a isso, eu descarto ela. Quer dizer, já sei de antemão que bimestre não vai ser uma entidade. Ciência da computação, descarto também, e aqui eu digo o motivo, para ficar claro para todo mundo, tá? Por que eu descartei? Porque é apenas para entendimento. Eu digo ciência da computação, eu poderia dizer engenharia de software, eu poderia dizer banco de dados, poderia dizer o que quisesse aqui. Então é só para ilustração, por isso eu descarto. Código da matéria, descarto também. Por quê? Porque só tem um atributo, que é o próprio, é o código da matéria. Então não faz sentido
gerar uma entidade, tá, que tem apenas um atributo. Ok? Curso. Beleza. Nada diz que curso deve ser eliminado. Então fica aí bonitinho. Descrição da matéria. Elimino. Por quê? Porque só tem um atributo. Descrição da matéria. Eu faço lá um papo descrevendo a matéria e acabou, né? Escola. Descarto também. Por quê? Só tem um registro. Um registro, quer dizer, eu vou trabalhar numa escola, então tem um registro, a escola tal pertence a isso, só um registro. Então, não faz sentido entidade com um registro só, e por isso eu descartei. Continuando. Intranet, descarta também. Por quê? Porque apenas para entendimento, eu estou dizendo, o sistema vai rodar numa intranet, poderia rodar numa internet ou em outro lugar. Matemática, descarto também, apenas para entendimento. Eu falei a disciplina matemática, eu poderia falar outra disciplina, algoritmo, que eu gosto muito, por exemplo. Matéria, bonitinha. Média, vou descartar. Por quê? A aplicação é quem calcula a média. Vocês sabem, se não souberem, relembrem, tá? Que os dados são desvinculados da aplicação. E quem calcula a média é uma aplicação. Então eu descarto isso como entidade, ok? Nota, fica na boa. Página. Vou descartar. Por que vou descartar? Porque a aplicação é que fala na página. A mesma coisa, a pesquisa é quem fala na página. Ok? Professor, fica aí na boa. Relatório, vou descartar. Quer dizer, o substantivo relatório que eu obtive daquela descrição onde eu assinalei as palavras que se enquadravam como substantivo, eu vou descartar essa, porque é a aplicação que vai gerar o relatório. Então, não faz sentido isso ser uma entidade. Semestre. Vou descartar também. Apenas para entendimento. Eu estou falando, no semestre vai acontecer tal coisa. Sistema, também para entendimento. Ok? E turma, não descarta. Turma fica aí, beleza, porque não tem nenhum daqueles elementos que me indicam que ela deve sair. Ok? Então, senhores, atenção, muita atenção para isso. Com esse simples quadro, a gente já está com um caminho grande percorrido no sentido de bolar, de fazer, de conceber o modelo conceitual, que não é uma coisa muito simples. Mas com esse roteiro vai ficar muito simples. Vocês já foram meus alunos na cadeira anterior e sabem que eu adoro a prática. Eu tenho que mostrar para vocês como funciona na prática. E é isso que eu estou fazendo agora. Então, feito isso, vejam que maravilha vocês vão obter agora. Vamos ver isso no quadro, por favor. Olhem bem. Modelo conceitual. Alguém pode dizer, professor, mas já tem um modelo conceitual? Eu digo, calma, garotos, calma. Nós temos quase ele. Como assim? Assim, olhem só. Aqui, professor, o que é professor? Professor é uma entidade. Por que é uma entidade? Porque, seguindo o roteiro que eu acabei de dar para vocês, eu selecionei os substantivos e depois descartei aqueles, e esses que estão aqui são os que sobraram. Então, sobraram professor, sobraram nota, sobraram matéria, quer dizer, sobrou esse aqui, sobrou aluno, sobrou turma e sobrou curso. Tá? Então, a gente já sabe, vejam que maravilha, como é simples. A gente já sabe que professor será uma entidade, que nota será uma entidade, que aluno será uma entidade, quer dizer, é uma coisa sobre a qual eu preciso armazenar dados. Aqui, matéria será uma entidade, turma será uma entidade e curso também será uma entidade, ok? Volto aqui à frente para dizer a vocês, primeiro perguntar, não é simples? É, né? Muito simples. Agora, não está feito ainda. Mas seguindo o roteiro, o que é que faria depois das entidades? Me ajudem. Faria os relacionamentos. Como? Lendo o modelo descritivo e procurando os verbos. Não é? Nos verbos, a gente acha os relacionamentos. Beleza. Então, eu já achei os verbos também ali, e agora vou mostrar a vocês como o modelo vai se tornando gente, vai tomando vida. Olhem só que maravilha. Vejam comigo aqui no quadro, por favor. Eu vou, antes disso, eu vou apagar o que eu risquei para ressaltar para vocês, porque eu caprichei no desenho e eu quero que vocês vejam isso. Ok? Vamos lá, eu vou apagar primeiro o que está aqui. Ó. Então, apagando primeiro o que eu já tinha riscado, ok? Apagando aqui essas coisas que eu fiz apenas para assinalar para vocês, tá? Eu vou mostrar a evolução do modelo. Fiquem muito atentos. Olhem só. O professor
leciona a matéria. Opa, professor, que maravilha, como que você descobriu? Eu digo, simples, eu só li o que estava escrito lá. E estou vendo o relacionamento. Entre quem? Entre professor e matéria. Eu vi lá, lendo aquilo que vocês leram comigo, o professor leciona a matéria. Opa, isso é um modelo? É, isso é uma parte dele. Vamos continuar. Né? Então, o aluno cursa a matéria. Opa, já estou formando o modelo, o aluno cursa a matéria. E é verdade isso, né? Como que eu descobri o verbo cursar? Eu fui ler a coisa lá, e muitas vezes você não precisa descobrir o verbo. Você pega nas entrelinhas, tem que ter um feeling aí para descobrir isso. Né? Depois, a matéria tem nota. Né? A matéria tem nota, ou seja, eu estou descobrindo quais os relacionamentos entre as diversas entidades que tem aqui. Continuando, o aluno recebe nota. Ok? O aluno recebe a nota. O relacionamento é isso aqui, ó. A convenção para relacionamento é exatamente um losango, como esse que eu destaquei aqui. A convenção utilizada pelo método para a entidade é um retângulo, exatamente como eu estou aqui. Mas é claro que não acabou ainda, mas está perto. Então vejamos, ó. A matéria pertence ao curso. A matéria pertence ao curso, não é verdade? Está vendo? Eu estou formando um modelo, vocês estão vendo o jeitão da coisa, o jeitão do problema que você vai resolver. Ó. A matéria pertence ao curso. Quem me diz agora, ganha um chocolate, qual é a coisa que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. O curso tem turma. Né? O curso tem turma, não é verdade? E para fechar esse modelo, nós temos isso aqui, ó. A turma estuda a matéria. A turma estuda a matéria, ok? Então aqui, nesse desenho, nessa representação gráfica, nós temos, atenção, o seguinte, nós temos nessa representação gráfica o modelo conceitual quase pronto, quase. Por que quase pronto? Porque eu não disse ainda a cardinalidade, ou seja, quantas instâncias de uma entidade eu tenho relativa à outra, que é um fato que eu vou trabalhar agora com bastante propriedade para que não tenha dúvida. Porque eu sei, da experiência de vários cursos que a gente dá, que esse é um ponto que o aluno sempre fica, professor, mas por que isso, por que aquilo? Vamos ver por que isso, por que aquilo agora? Vamos lá comigo. Olha aqui, ó. Eu vou falar em cardinalidade, tá? Cardinalidade. Então vejam o seguinte, ó. Para descobrir a relação entre entidades, né? A relação de instâncias de uma em relação à outra. Então, vejam bem, uma nota pertence a apenas um aluno, não é verdade? Todo mundo sabe isso. Ou não? Sabe? Ok. Um aluno possui muitas notas. Verdade também, não é verdade? É. Então, qual é a cardinalidade? É um aluno, muitas notas. Simples. Eu diria até, como eu gosto de dizer de gozação, irritantemente simples. Né? Um aluno, muitas notas. Tá? Outra frase que eu tirei também do descritivo. Um aluno cursa muitas matérias. Não é verdade? Um aluno cursa muitas matérias. Vocês mesmos, só essa noite vão ter 3 matérias. Né? Uma matéria é cursada por muitos alunos. Beleza. E aí? E aí, muitos alunos, muitas matérias. Essa é a cardinalidade. Quer dizer, muitos alunos, muitas matérias. Isso aqui é a cardinalidade entre alunos e matérias. Ok? Continuando. Uma matéria tem muitas notas, sabemos disso. Uma nota pertence a uma matéria. Né? Então, o que é que eu tiro daí? Uma matéria, muitas notas. Vocês veem que é simples, pessoal. Não é difícil isso. Uma vez vocês entenderam isso, entendendo isso, daí para frente é passeio. Né? Muito bem. Outra. Um professor leciona muitas matérias. Olhem que isso aqui, eu estou fazendo isso à luz do desenho anterior. Estou olhando o desenho anterior, né, e vendo qual é a cardinalidade. Então, um professor leciona muitas matérias. Né, e uma matéria é lecionada por apenas um professor. Por exemplo, essa matéria sou eu que dou aqui. Né? Então, um professor... muitas matérias, essa é a cardinalidade, ok? Essa é a cardinalidade. E fechando aqui, ó, nós temos uma turma tem muitas matérias,
Certo? Certo. Uma matéria é ligada a muitas turmas. Não é verdade? Então, eu tenho aqui muitas turmas, muitas matérias. Ok? Muitas turmas, muitas matérias. Então, o que é que eu posso fazer com isso? Eu posso dizer para vocês que já estamos muito próximo do final desse projeto. Vejam bem, o objetivo num projeto como esse é você mostrar para o usuário, para o dono do problema, e dizer, olha, é isso mesmo, ele vai entender aquilo ali. Pô, é isso, não, isso aqui está errado, não é bem assim. Então é fácil da pessoa entender e você já está se preparando para depois chegar no seu projeto físico, que é a última etapa. Nosso objetivo hoje é fazer o projeto conceitual e já estamos próximo do final. Mas mais importante do que estarmos próximos do final é vocês estarem entendendo. E eu estou vendo que vocês estão. Vamos continuar lá no desenho. Olhem só. Esse desenho é o modelo conceitual, onde agora eu já incorporei nesse modelo a cardinalidade. Como? Assim, olha. Vamos olhar para aqui. Professor com matéria. Eu estou analisando aqui professor com matéria. Na verdade, eu não estou analisando, eu já analisei antes. Aqui eu vou só materializar o produto do que eu já mostrei para vocês. Ó. Relacionamento entre professor e matéria. Então eu boto um aqui, ó. Do lado do professor eu boto um para dizer, essa relação é um professor leciona muitas matérias. A gente usa a convenção de botar um, quando é um, e quando é muitos, botar M aqui. Ok? Então, um professor, muitas matérias. Não é verdade? Agora, uma matéria, a gente bota o número sempre próximo da atividade, da entidade, me perdoem, que a gente está analisando. Então, uma matéria aqui tem M notas. Uma matéria, M notas. Tá certo? Agora aqui, ó. Uma matéria com relação ao aluno, eu estou fazendo agora esse aqui relativo a esse. A gente vê que uma matéria pode ser cursada por muitos alunos. E um aluno pode cursar muitas matérias. Então, esse é o relacionamento M para M. Isso aí eu entendo muito bem que às vezes os alunos não entendem, porque às vezes o professor explica M para M, fica um negócio confuso. Então, pensem assim, fica bem melhor. Pensem assim, em vez de M aqui, pensem em cada. Pensem assim que vai bom. Cada matéria é feita por M alunos. E pensem também assim, cada aluno faz M matérias. Fica bem mais simples de entender, ok? Muito bem. Agora aqui, ó, matéria com curso. Então assim, ó, um curso pertence, quer dizer, uma matéria, desculpa, N matérias pertencem ao curso. E um curso tem N matérias. Então a relação é de um curso, vocês estão vendo, está aqui do lado do curso, então isso se refere a curso, nesse sentido, né? N matérias. Tá? Isso fica bem claro. Um curso tem M matérias. Tá? Também um curso, agora nesse sentido aqui, um curso tem M turmas. Né? Um curso pode ter várias turmas, então está representado aqui. Tá? Uma turma, vamos pensar em uma primeiro, depois eu falo M. Né? Uma turma pode ter muitas matérias. E uma matéria pode ter muitas turmas. Então use o bizu que eu passei para vocês. Em vez de M, diga cada. Falem assim, substitua o M na cabecinha de vocês por cada. Cada turma tem N matérias, não é verdade? E depois substitua aqui por cada também. Cada matéria tem M turmas. Pronto, então a relação é de M para M. Tá certo? E para fechar, tem o lado de cá. Um aluno recebe M notas. Um aluno recebe M notas. Quer dizer, um aluno pode ter várias notas em função de várias matérias que ele faça, ou até em função de cada matéria ter várias notas. Ok? Então, visto isso aqui, nós temos o modelo conceitual. Tá? Nós temos o modelo conceitual, digamos, 90% dele está feito. Falta 10%. Tá? Falta 10%. Mas o 10% eu vou fazer também. Eu disse a vocês que é a partir do zero e chegar no 100%. Tá? Isso é importantíssimo. Um detalhe que eu quero deixar bem claro para todo mundo é o seguinte. O que eu dou aqui complementa a apostila. Né? Não dispensa que vocês leiam a apostila. Eu sempre gosto de dar alguma coisa para ajudar o aluno no seu aprendizado. Essa é a minha missão como professor. Se eu conseguir fazer isso, eu estou feliz da vida. Ok? Então vamos lá, vamos ver o que falta aqui para fechar isso. Ok? Falta o seguinte, pessoal. Vocês viram as entidades todas, não é verdade?
Muito bem. Então, eu tenho que voltar à frente para explicar isso antes de mostrar o desenho. Que é assim, olha, o desenho mesmo agora só falta botar os atributos de cada entidade. Só falta isso. Mas como eu tenho restrição de transparência, eu não posso, numa transparência, fazer um desenho muito grande. Eu tirei dali as partes que já estavam prontas e deixei só as partes relativas às entidades, porque são nelas que eu vou botar os atributos. Está claro, então? Então, eu vou mostrar os atributos, identificando só as entidades. O restante já estava lá. No desenho de vocês fazem isso, fazem um desenho grande. Eu não posso fazer um desenho grande aqui que não cabe, ok? Então, por isso, vamos comigo. Então, professor, atributos de professor. Por exemplo, o registro dele como professor, o nome do professor, o endereço do professor. Essas coisas que eu marquei aqui são atributos. Atenção, são exemplos de atributos. Eu poderia ter muitos outros atributos e não está em discussão isso agora. Eu quero só mostrar para vocês que os atributos vocês mostram assim. Essa é uma convenção para atributo, mas não é a única. Tem uma outra convenção que pode ser assim também, ó. E dessa aqui, ainda pode ser assim, com a bolinha cheia, quando o atributo for um atributo-chave. Vocês podem usar essa convenção, ok? A convenção do atributo normal pode ser assim também, ou pode ser essa que eu mostrei para vocês, tá? E quando é chave, faz isso aqui. Nesse caso daqui de cima, quando é chave, você risca aqui embaixo. Mas eu não estou levando isso em consideração no momento. Vejamos, nota. Entidade nota. Quais atributos? A nota, propriamente dita, e qual bimestre que ele teve aquela nota. A matéria. Atenção mais uma vez, eu só coloquei no quadro o que interessa para a explicação que eu estou dando agora. Tá? Matéria, tem o código da matéria, tem o nome da matéria, e poderia ter outras coisas que para efeito da explicação não faz a mínima diferença. Ok? O curso, a entidade curso, quais atributos? Um deles é o código do curso, outro é o nome, e pode ter uma série de outros que não entram em consideração. A turma, tá? A turma tem o nome, tem o código e poderia ter uma série de outras coisas, ok? O aluno tem a matrícula do aluno, tem o nome do aluno, tem o endereço do aluno e uma série de outras coisas. Então, senhores, com isso, eu suponho que passei para vocês, passo a passo, tá? Um projeto do 0 ao 100%, como exemplo para todos vocês, tá? Então, nesse momento, eu quero passar a palavra para o nosso professor Krishna, para ele fazer as considerações e eventuais perguntas que tem. Professor Krishna, por favor. Bom, prosseguindo aqui na formalização de alguns conceitos, a gente tem que focar aqui na parte de relacionamento, né? A gente vai ver aqui, então, o conceito de especialização, o conceito de autorrelacionamento, o conceito de relacionamento ternário e de agregação. Tá? São todos conceitos em cima do relacionamento, que é um aspecto muito importante aqui da modelagem. Né? Então, assim, no autorrelacionamento, na especialização, o que acontece é o seguinte: a gente tem entidades que têm atributos em comum. Tá? Suponhamos uma entidade distribuidor e uma entidade fabricante. Ambos são empresas. Né? Como ambos são empresas, eles têm diversos atributos que a gente pode facilmente identificar como atributos em comum. Eles têm, por exemplo, um CNPJ, um nome, uma razão social, né? Um endereço, uma pessoa de contato. Então, a gente poderia ter, em vez de criar duas entidades com todos esses atributos, a gente pode criar uma entidade com os atributos comuns, por exemplo, uma entidade empresa com os atributos comuns, e a seguir a gente especializa, né, para a entidade fabricante e para a entidade distribuidor. E na entidade fabricante a gente coloca somente os atributos que forem exclusivos dela, e na entidade distribuidor a gente também coloca somente os atributos que forem exclusivos da entidade. Bom, em relação ao autorrelacionamento, quando que ele ocorre? Né? Suponhamos uma entidade funcionário. Né? Funcionário, normalmente, numa empresa, ele tem um gerente. No entanto, esse gerente também é um funcionário. Então, se a gente quiser representar quem gerencia quem, um gerente, que é um funcionário, gerencia outros funcionários.
né? Então, nesse caso, a gente vai ter uma entidade funcionário sendo gerenciada por um gerente, mas o gerente também é um funcionário. Então, é um relacionamento, né? Gerencia ligando funcionário com ele mesmo. Tá? Isso é um autorrelacionamento. O relacionamento ternário, ele acontece quando a gente tem 3 entidades envolvidas. Suponhamos uma situação de pouso num aeroporto, por exemplo, né? A gente pode ter uma entidade aeronave, uma entidade aeroporto e uma entidade piloto. Uma aeronave, quando ela pousa em um aeroporto, ela é pilotada por um piloto. Então, a gente tem que ter as chaves, nesse relacionamento, a gente tem que ter as chaves das 3 entidades, da aeronave, do aeroporto e do piloto, para conseguir representar aquele fato que aconteceu no mundo real, que foi o pouso da aeronave. E, finalmente, uma agregação, né? A agregação é para representar relacionamentos de relacionamentos. Então, numa hipotética situação de que funcionário está alocado em projeto, né? E funcionário alocado em projeto exerce atividades, a gente tem que as atividades somente são exercidas pela agregação funcionário-projeto. Elas não são exercidas pelo funcionário exclusivamente e tampouco pelo projeto. Elas só são exercidas quando o funcionário está alocado no projeto, ou seja, pela agregação. Então, finalizamos esses conceitos em relação aos relacionamentos e vamos passar a palavra de volta. É com você, professor Eugênio. Ok, pessoal. Então, olha, a missão dessa aula nossa está cumprida, né? Espero que todo mundo tenha feito um bom proveito disso aí, né? E nós vamos mostrar mostrar mais um slide onde tem um assunto que tem na apostila, né? E que eu preciso dar uma consideração para vocês que pode ajudar, né? No seu modelo, enriquecer o modelo. Porque, na realidade, é o seguinte, esse modelo que vocês estudaram agora, o modelo de entidade de relacionamento, é um modelo que foi inventado por Peter Chen, né? E foi em 1976. Ele é muito antigo, mas ele ainda é vigente, tá? E, além de ser vigente, ele é muito usado. Tudo é referente a ele. Quer dizer, nós temos outras coisas melhores, mas que foram, digamos assim, que vieram deles. Quer dizer, à luz dele que foram feitas algumas melhorias. Tem, por exemplo, do James Martin, onde você vê o relacionamento, em vez de ter só 1 para M, já tem 0 ou 1 para M, coisas que nós vamos ver numa aula oportuna, quando a gente falar no modelo IDEF1X, ok? Agora eu vou mostrar para você aqui, num desenho, um fato que também pode ajudar vocês no projeto. Vamos aqui, por favor. Olha só, vamos imaginar a entidade professor, né? A entidade professor pode ter o registro do professor, o salário do professor e uma série de outras coisas, né? O aluno tem a matrícula, tem ingresso. Mas é claro que o aluno também tem um nome, né? O aluno tem um endereço, o aluno tem um sexo. Aqui também o professor tem o nome, tem o endereço e tem o sexo. Então, num caso como esse, é importante, você cria uma entidade chamada pessoa, onde esses atributos comuns, tá? Nome, endereço e sexo, vêm para essa entidade aqui de cima. Estão vendo? Ó? Nome, endereço e outras coisas que vocês queiram, sexo. E daqui você parte para professor, que vai herdar, o professor vai herdar esses atributos daqui de cima, e neles eu coloco apenas os atributos que são específicos dele, ok? Então, com isso, nós encerramos a nossa aula. Eu agradeço a presença de vocês. Hoje foi a primeira aula, vocês estão bem descansados. E até a próxima semana, se Deus quiser. Educom, educação superior com alta tecnologia.